Sim, é imagino. tudo de Covid, né? Tá todo mundo perguntando Covid. isso. Mas você chegou a atender alguma criança grave de Covid? Cheguei, algumas mais graves, né? Agora, com essa Omicron Mês ou passado, antes? semana passada eu mandei um pro Santa Clara pra internar. É o último, assim, que eu internei, que eu me lembre. Bebê, de Tem uma meses. faixa etária que você Bebê. percebeu Bebê. que estão sendo mais atingidas? Crianças de tal ano até... Lá no meu consultório, a maioria que eu tive positiva essa semana eram crianças menores aí de 7 anos. Abaixo de 7. É, bastante E bebê, nem inclusive, voltaram menor de às 2 aulas. anos. Bastante Pois é, menor de 2 bebê anos. me preocupa, porque eles falam que a mãe tá imunizada e passa os anticorpos pelo leite. Tem isso, não tem ou não? Tem, a gente passa os anticorpos pelo leite, mas a gente não sabe se essa imunidade ela é permanente, por quanto tempo ela dura, né? E o quanto ela protege também. Tudo tá assim meio que em estudo, né? Então a gente passa anticorpo, a gente vai lá, testa o leite materno, tem anticorpo. Mas a gente não sabe quanto tempo, né, Você essa consegue imunidade, ver né? o anticorpo no leite materno? Consegue dosar, ver se tem, né? Identificar. Aham. E tem. Só que a gente não sabe quanto tempo dura essa resposta imunológica, né? Se ela é permanente, se ela não é, e se ela protege totalmente ou não o bebê. Né? Então tem essa questão. E quanto tempo de aleitamento seria necessário? Em que idade? Então tem várias coisas que precisam ser respondidas para a gente entender. Passa, mas não sabemos o quanto. Mas a gente tem tido muito bebê, sim. Eu tive alguns bebês mais graves, né? Os que eu precisei mais internar foram pré-adolescentes, né? Crianças entre 10, 11, 12 anos e bebês menores de 2 anos. Foi as duas faixas etárias que eu internei mais com Covid. Né? Nos bebês eu vi mais sintoma gastrointestinal, vômito, diarreia, desidratação associada à dificuldade para respirar, né? Foi o que levou a internar os últimos. E nos maiores, a gente teve um caso mais complicado, porque era pós-Covid. É a síndrome sistêmica, né? Multi-inflamatória, que a gente fala pós-Covid. Que é a que causa sintomas graves, como miocardite, por exemplo, né? Doença semelhante a Kawasaki, que é uma doença grave, que ataca o coração, né? Que tem um prognóstico pior. Então, foi nos pré-adolescentes, né? 9, 10, 11 anos. Os 2, 3 casos, assim, que eu tive mais graves foi nessa idade. Tive também umas outras crianças que desenvolveram algumas... sequelas cardíacas fora dessa faixa etária, mais leves, né? Ficou com uma insuficiência valvar, uma insuficiência cardíaca leve a moderada. Então, assim, teve sim algumas crianças, né? O pessoal fala muito que criança não dá Covid, né? Até hoje chegando, mas doutora, criança dá Covid? Eu dá, e muito, gente, né? E morre também, tá? Inclusive, tá lá no meu stories, eu repostei, né? Um artigo da revista Crescer, que fala que mais de 4.000 crianças morreram no Brasil de Covid. Né? Sendo que boa parte dessas crianças menores aí do que 5 anos, que não estão nem incluídos agora nessa vacinação. Tinha comorbidade essa criança? Alguns sim, alguns não. A gente sabe que ela é pior em quem tem comorbidade, né? Em crianças que têm comorbidades. Síndrome de Down, cardiopatia, pneumopatia grave, né? Diabetes, ela é pior. Mas a gente também sabe que tinha criança que não tinha nada também e morreu. Isso aí morreu, assim como adulto. Então não dá pra ter certeza, né? Quem que vai pegar vai ficar bem, quem vai pegar e não vai ficar. Eles falam que essa Omicron, ela não chega a atingir o pulmão. Que é mais as vias aéreas, assim. A questão que a gente está tendo com a questão da Omicron estamos vacinados, né? É que a gente está vacinado, então as nossas reações são mais brandas. A gente tem que levar em consideração isso. Sim. Os pequenininhos não estão. Não estão. A gente ainda não tem dado o suficiente para falar da Omicron em crianças, nem adultos também, porque ela é muito recente. A gente está estudando todo dia ela, como é que ela se manifesta no vacinado, no não vacinado na criança. Então não dá para falar ainda se ela tem ou não esse efeito, se é menos, se é mais, porque a gente tem a questão da vacina. Então a gente tem sintoma mais leve, mas as crianças, como é que elas estão se comportando? Tem estudo agora, né, que está sendo feito agora com isso, né, com as crianças e a Omicron, para a gente ver como é que vai se comportar, até para a gente poder vacinar os menores, que a gente está na vacinação até 5 anos, e os menores de 5 anos provavelmente vão ser vacinados. Já está nos 5 anos? Eu achei que estava de 11 para cima. A vacina está liberada até os 5 anos. A gente não começou a vacinar aqui ainda, mas assim, a princípio, a programação é de vacinar até os 5 anos. Menores de 5 anos ainda não, a gente ainda não está nessa fase ativa de vacinação. Então tem estudos agora, né, nessa faixa etária para ver como é que, inclusive, a Omicron está se comportando, para pensar nessa imunização, nessa vacinação. Mas ainda não dá para falar que ela não atinge o pulmão, né? Ainda é cedo para a gente falar isso.
Aí é uma variante, ela tem um potencial maior de contaminar, né, de transmissão, e teoricamente tem sintomas mais brandos, só que a gente tem que lembrar que a gente também está vacinado. Então, talvez esse sintoma brando seja porque a gente está vacinado e quem não está. Então, a gente está estudando isso aí porque é uma variante recente, né? Tem poucos meses que começou a circular e agora que ela tá esse boom mesmo. Aqui em Araguari, eu acredito que a maioria dos casos deve ser Omicron, né? Porque eu nunca tive tanta criança positiva lá no consultório. Nunca. O exame, você não consegue determinar a variante da... Tem como fazer o exame e descobrir, né? Mas o PCR convencional que a gente faz é só se detectou ou não coronavírus. Se mas tem ou não. tem um exame mais específico. Você já falou, eu tenho certeza, assim, mas é só pra você se posicionar oficialmente sobre isso. A vacina para criança, então, ela é necessária, porque Sim. existe a morte Sim. infantil, então.